Vamos lá. O versículo que eu vou ler é o 18. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo que se alguém recebe o que me enviar, e recebe a mim, e a quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isso, turbou-se. Tem outras Bíblias que dizem assim, que ele se angustiou em espírito, e afirmou dizendo, na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam um para o outro, sem saberem o que ele falava. E ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, João, se refere aqui a João, estava reclinado no seio de Jesus, estava deitado assim, encostado no peito de Jesus. Então Simão Pedro fez um sinal para esse e disse, pergunte quem era aquele que ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? E Jesus respondendo, aquele a quem eu der o bocado de pão molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Entrou nele, que diz aí? Satanás. Mais alto, entrou nele? Satanás. E disse, pois, Jesus, o que fazes? Fazei-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e já era noite. Todos digam amém. Vamos fechar os olhos? Fala, Senhor, conosco nesta noite. Revela a Tua palavra, Senhor, nas nossas vidas. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento em Tuas mãos. Nos abençoe nós que estamos aqui presencialmente, como também aqueles que assistem esse culto, Senhor, ao vivo ou posteriormente. Que o Teu Espírito fale com todos, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte? Glória a Deus. Amém. Deixa eu explicar algo para vocês. O Evangelho de João, ele não é sinótico. Ele não tem a mesma linha, a mesma tradição que os outros evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados sinóticos, porque eles possuem a mesma construção, a mesma construção da sua tradição. João é diferente. João, ele possui características diferentes. Ele é mais sucinto, ele é mais teológico do que os outros. E a sua escrita, João, quando prepara esse evangelho, quando ele escreve esse evangelho, ele escreve com uma lógica muito interessante. São 21 capítulos. Eu explico geralmente da seguinte forma. Capítulo 1, ele é o prólogo. João apresenta o verbo que encarna. João quer mostrar para os gregos, para os gentios, que Deus encarnou e habitou entre nós. E nós o vimos. E nós fomos tocados por Ele. É isso que João está escrevendo. Capítulo de número 2 até o capítulo de número 12, esse trecho ele é chamado de livro dos sinais. Por quê? Porque Jesus realiza 7 sinais, 7 milagres. E esses 7 sinais, esses 7 milagres, eles também são escritos de uma forma inteligente. Ele é escrito de uma forma teologicamente, seguindo uma linha de raciocínio. Ele começa com a transformação da água em vinho e ele finaliza com a ressurreição de Lázaro. Tudo de forma proposital. Capítulo 2, transformação da água em vinho. Capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Porque Jesus morreria depois. Ele seria ressuscitado. Então são 7 sinais que João relata. Depois do capítulo 13 até o capítulo 20, nós chamamos de livro da glória, onde Jesus
vive os últimos instantes aqui na terra como homem, antes dele morrer e ressuscitar. E o último capítulo, que é o capítulo de número 21, é o apêndice do livro, onde ele finaliza toda a sua argumentação. O que eu li para vocês é o capítulo 13, que na tradição católica é chamado do capítulo do lava-pés. Por que lava-pés? Porque é justamente nessa passagem, nesse episódio, que Jesus lava os pés dos discípulos, que é uma das imagens mais emblemáticas de Jesus. Jesus deixa justamente essa impressão nos seus discípulos. Na última refeição, no último jantar que ele fez com seus 12 discípulos. Eles estavam num cenáculo, numa casa, e diz o capítulo 13, que Jesus toma uma toalha, coloca na cintura, amarra a toalha, como se fosse um avental, pega uma bacia com água, e diz a Bíblia que ele se assenta numa posição mais baixa. E ele começa a chamar os discípulos um a um pelo nome. Ele começa a chamar todos os discípulos para que eles fossem até ele e que Jesus lavasse o pé deles. Isso é interessante, porque era normal você entrar na casa de um judeu. Se você fosse visitante e entrasse na casa de um judeu, você entraria nessa casa e a primeira coisa que você faria antes de adentrar a casa era se assentar numa cadeira, e o servo, o escravo daquela casa, viria até você, lavaria os seus pés, para que você pudesse entrar na casa com seus pés limpos. Então, se você entrasse numa casa de um judeu naquela época de Jesus, isso aconteceria com você. Jesus, então, ele coloca a toalha na cintura, ele começa a lavar os pés dos discípulos, porque Jesus queria deixar uma mensagem. Qual mensagem? Que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E que da mesma forma os discípulos deveriam fazer, deveriam servir. E da mesma forma nós, Igreja de Cristo, nós também estamos na terra, não para ser servido, mas nós estamos aqui para servir. Nós, obreiros aqui da igreja, nós não estamos aqui para ser servidos, nós estamos aqui para servir. Eu, como pastor da igreja, não estou aqui para ser servido por vocês, pelo contrário, eu estou aqui para servir vocês, eu estou aqui para trazer uma palavra para vocês, eu estou aqui para orar por vocês. Nós estamos aqui para servir. Essa é a posição da igreja. A igreja de verdade, a igreja de Jesus Cristo, não é uma igreja que quer ser servida, mas é uma igreja que quer servir, que quer ser luz na terra, amém? Que quer ser sal da terra, e o Senhor vai nos levantar, eu creio nisso, para que nós possamos servir e ser igreja nessa terra. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Glória a Deus! Então ele começa a chamar um a um. E quando ele chama Pedro, Pedro fala: não, a mim não, Senhor. Os meus pés você não pode lavar, eu que deveria lavar os teus pés. Eu que deveria lavar os seus pés. Não o Senhor lavar os meus. E Jesus falou: não, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E Pedro então diz: então do lado inteiro, Senhor, dá um banho por completo. Eu quero ter parte contigo. E Jesus deixa então essa marca na última ceia, que ele veio para servir, ele veio para morrer pelas nossas vidas. Posso ouvir um amém, queridos? A mesa foi colocada, e é importante nós ressaltarmos que naquela mesa não era uma mesa como essa aqui de hoje, porque aqui nós temos dois elementos: nós temos o pão e nós temos o suco. Naquela mesa era diferente, era uma mesa de Páscoa. E aquela ceia era a ceia dos judeus, a Páscoa dos judeus. Naquela mesa tinha um pão, era um pão sem fermento. O pão sem fermento que foi dado ordem lá no Egito, porque eles tinham que comer depressa. E não dava para colocar fermento naquela massa, não daria tempo de levedar. Então era um pão sem fermento, pão asmo sem fermento. Não era suco, era vinho. E eles comiam com a carne do cordeiro. E além de ter o pão, o vinho e a carne do cordeiro, existia um recipiente que dentro dele existiam as ervas amargas.
Eles faziam um caldo com aquelas ervas amargas. Sabe ervas amargas? Ou nós temos as nossas ervas amargas. Nós temos o boldo. Já tomou chá de boldo? Boldo é amargo. É como um boldo. E aquele amargo, eles tinham que comer com pão. E quando eles comessem aquele amargo, eles se lembrariam daquela amargura de 400 anos que eles passaram no Egito. Quem entendeu, diga amém. Então era essa mesa que estava ali colocada. E Jesus começa a trazer um novo sentido para aquela mesa. Paulo, quando fez a descrição em 1 Coríntios, no capítulo de número 11, Paulo vai dizer que Jesus toma o pão e, tendo dado graças, ele diz: este pão, ele é o meu corpo partido por vós. E depois ele pega o cálice e fala: este cálice é o meu sangue, é a nova aliança, é o novo testamento, fazer isto em memória de mim. Ele traz um novo sentido para aquela celebração. E naquele momento que eles estavam ali comendo, ceando, Jesus ficou angustiado. Jesus ficou o quê? Angustiado. Alguns dias atrás, chegaram para mim, em um dos programas que eu participei, e me fizeram exatamente essa pergunta: se Jesus, quando viveu nesta terra, se Jesus ficou angustiado? A resposta é sim. Jesus sentiu angústia. Jesus sentiu tristeza. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Jesus, quando foi orar no Getsemane, ele estava com uma angústia tão aguda que ele transpirava sangue. Eu, quando estava preparando essa mensagem, e eu falei isso hoje cedo, eu tenho passado por alguns dias difíceis. E eu não tenho deixado, eu não escondo esses meus dias difíceis. Eu já falei aqui na igreja, eu já pedi oração aqui na igreja, eu deixei muito claro para os obreiros o período difícil que eu estou passando. Eu nunca senti, aqui está minha esposa, e é prova disso, eu nunca senti tanta angústia como eu senti alguns dias atrás. E tenho passado por um processo difícil. Não é fácil. Jesus sentiu uma angústia profunda. Ele sentiu amargura, ele sentiu uma tristeza aguda. Eu sei o que é isso, porque alguns dias aí eu tenho passado por uma angústia muito profunda, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. E eu tenho buscado, eu já estou fazendo um tratamento e já está dando tudo certo, a glória de Deus. Amém? E Jesus sente essa angústia. Ele começa a se deprimir. Ele começa a ficar, porque quando a pessoa está angustiada, o semblante muda. A pessoa angustiada, a voz muda. A pessoa angustiada, ela perde o apetite. Jesus muda, ele começa a ficar mais quieto na mesa. Ele começa a pôr as coisas de lado, ele não quer mais comer. E os discípulos olham para ele e falam assim: Senhor, o que está acontecendo? O Senhor está com a voz estranha, Senhor. Por que teus olhos estão cheios de lágrimas? E Jesus então levanta e diz assim: sabe o que é? É porque tem alguém aqui nessa mesa que vai me trair. Tem alguém aqui que vai me trair. Quem entendeu, diga amém. E os discípulos começam a olhar assim um para o outro. Mas quem vai trair Jesus? Porque aqueles 12 homens, eles andavam 24 horas com Jesus. 3 anos que eles viviam de manhã, de tarde, de noite com Jesus. Jesus fazia milagres, eles estavam juntos. Jesus estava ali orando, eles estavam orando juntos. Então ninguém imaginava quem iria traí-lo. Diz aqui o Evangelho que um dos discípulos, João, discípulo amado, estava na hora com a cabeça no peito de Jesus. Ele sente a angústia, a tristeza de Jesus. E o verdadeiro amigo, o verdadeiro parceiro, quando vê o outro angustiado, o que ele faz? Ele abraça. João então coloca a cabeça no peito de Jesus. Calma, Senhor, eu estou aqui. E Pedro olha e fala assim:
Pergunta para ele. Pergunta para ele quem que vai trair. E diz a Bíblia, queridos, que João pergunta: Senhor, quem de nós aqui, quem aqui é o traidor que está aqui nessa mesa? E Jesus fala algo que nos outros evangelhos fica diferente daqui, porque nos outros evangelhos Jesus vai dizer o seguinte: aquele que põe o pão comigo, aquele que molha o pão comigo, esse vai me trair. Os outros evangelhos dão a imagem de que quando Jesus coloca a mão para molhar o pão, Judas no outro lado da mesa também colocou, mas ninguém percebeu. Aqui foi diferente. Jesus molha o pão naquelas ervas. Ele olha para os discípulos e fala: aquele para quem eu der o bocado de pão, esse irá me trair. E na hora ele estende para Judas, e Judas pega aquele pão e come, só que ninguém percebeu. É interessante que o Senhor faz coisas e nós não percebemos. Posso ouvir um amém, queridos? Jesus está fazendo coisas aqui e nós não estamos percebendo, mas Ele está fazendo coisas. Nessa semana que passou, Ele fez coisas e nós não percebemos. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus está fazendo coisas e nós não estamos percebendo. Ele está mudando coisas e nós não estamos percebendo. Jesus está trabalhando. Você pode glorificar a Ele por isso. Aleluia! Aplauda Ele mais forte. Então ele pega o pão, olha aqui. Ele pega um pão, olha. Aquele que eu der o pão, esse vai me trair. Ele entrega para Judas e Judas come e nem percebe. Ninguém percebe. E Jesus então olha para Judas e fala assim: o que você tem que fazer? Faça depressa. E Judas levanta, queridos, e sai para trair Jesus. As pessoas não perceberam, os discípulos não perceberam, porque Judas era alguém de confiança. Judas era o tesoureiro dos discípulos, ele que carregava o dinheiro. E na hora que Jesus disse isso, os discípulos pensaram: Judas vai comprar alguma coisa. Judas vai comprar alguma coisa para a gente, ou para os pobres, ou sei lá, para a festa. Por isso que ele saiu aqui. E Judas sai. Só que o texto dá uma informação, e aqui eu começo a pregar para vocês, porque até aqui foi somente uma introdução. Olha o que diz, para que você entenda, o versículo de número 27. E após o bocado, entrou nele. O que diz aí? Entrou nele? Satanás. E disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Sabe o que diz a Bíblia? Agora olha para mim, para eu começar a pregar. Sabe o que diz a Bíblia? Que na hora que Jesus fala essa palavra, Satanás entrou no coração dele. E uma outra pergunta surge aqui, preste atenção, porque algumas pessoas já perguntaram, isso é pergunta de debate.